Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Nós te agradecemos pelo que o Senhor fez por nós através do seu Filho Jesus. Jesus, nós te agradecemos pelo Espírito Santo, nosso ajudador. Espírito Santo, nós confiamos no Senhor essa noite, para o Senhor nos dar ouvido para ouvir. Nós confiamos no Senhor essa noite para nos ajudar a falar a sua palavra. Eu creio que cada pessoa, a vida de cada pessoa será transformada aqui essa noite pela sua palavra e pelo seu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Boa noite, família. Como vocês estão hoje? Foi um dia bom? Sim, eu lembro das pessoas das antigas falando, se você acordou essa manhã, então foi um dia bom. Glória a Deus. Bem, eu quero simplesmente, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao apóstolo e, sabe, nós somos tão abençoados. A palavra afortunados tenta surgir aqui, mas não somos afortunados, somos tão abençoados. Sabe, você às vezes pode pensar que todo mundo está ouvindo o que nós ouvimos aqui, obtendo o que nós estamos obtendo aqui. Não, isso não está acontecendo. Nós agradecemos a Deus pelo apostólico, nós agradecemos a Deus pela graça apostólica que está aqui, sabe? Eu vejo o apóstolo muito lá e a quantidade de tempo, deixa eu falar o tanto que ele ama a gente, o tanto de tempo que ele passa para ele vir aqui às quartas e aos domingos, para o que nós ouvimos, ele nos ama dessa forma. Muitos sacrifícios são feitos por nós, sabe? As pessoas às vezes me perguntam, por que vocês sempre estão falando sobre esse homem tanto? E a minha resposta é, por que vocês estão sempre falando sobre aquele pessoa famosa do esporte? Vocês ficam no barbeiro, fica 30 minutos falando daquela pessoa famosa que você nunca viu. Ouça, que aquela pessoa não tem nem como falar nada que vai adicionar qualquer tipo de vida na sua vida. Então, e nós estamos falando do nosso apóstolo primeiro, número 1, nós o amamos. Não somente nós o amamos, nós gostamos dele. Veja, você pode amar alguém porque Deus falou para você amar aquela pessoa, mas você realmente não gosta daquela pessoa. Então, nós desfrutamos estar na companhia do nosso apóstolo. Na verdade, eu amo ele. Eu amo a companhia. Eu amo as pessoas que ele passa tempo com. O apóstolo passa tempo com Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Não somente ele passa tempo com eles, nós sempre vemos eles nele. O apóstolo Paulo ministrou uma vez, ele disse, me sigam assim como eu sigo a Cristo. Então eu vou dizer isso. Apóstolo Leroy Thompson Sr., eu estou falando isso por ele. Sigam ele assim como ele segue a Cristo. Por que nós podemos fazer isso? Por que podemos fazer isso? Evidência. Porque nós podemos fazer isso por causa de evidência. Eu disse tudo isso porque, preste atenção, eu estou lidando, as coisas que eu estou lidando hoje, você vai chegar lá. Mudando, transformando as vidas das pessoas com a palavra de Deus. Glória a Deus pelo apóstolo. A sua vida tem sido transformada, sabe? Nós estamos aqui há poucos anos, alguns anos, minha vida foi totalmente transformada. Eu sou um homem melhor. Eu sou um homem de Deus melhor. Eu sou um pai melhor. Eu sou um esposo melhor. Eu sou um avô melhor. Por quê? Porque é por causa do que eu ouvi aqui nessa igreja. Por causa do homem de Deus. Não somente por causa disso, mas por causa do amor dele por mim. Então, ouça. A minha vida foi transformada. Eu estou dizendo isso porque nós estamos indo a algum lugar aqui. Eu preciso falar isso para preparar. Tenham paciência. Ouça, a sua vida será transformada essa noite. Baseado, preste atenção, eu vou falar alguma coisa aqui que o apóstolo já falou. Então eu não tenho nada novo. Se você está procurando algo novo, você está na igreja errada. Eu simplesmente, ouça, aqui é o que eu vou falar. Por que eu preciso reinventar a roda? A roda já está rodando muito bem agora. Então, por que eu preciso vir aqui, surgir, tentar reinventar a roda? Tudo que você vai ouvir aqui é algo que o apóstolo falou para mim. Presta atenção, que mudou a minha vida. E eu sei que se mudou a minha vida, eu tenho certeza que mudou a sua vida também. Então, tudo que eu estou fazendo é tentar nos preparar para onde estamos indo. A minha vida foi transformada. Então, não passe seu tempo aqui nesse ministério de uma forma leve. Não simplesmente pense que você acontece de ter chegado aqui. Não, Deus tem um plano para a sua vida. E é por isso que eu não entendo às vezes, sabe? Eu sei, ouça, sem nenhuma sombra de dúvidas, eu sei que Deus me chamou para estar aqui.
Posso ter um testemunho de alguém da mesma forma? Por que isso? Ouça, aqui é o que você ouve tanta revelação. Por isso que, porque Deus chama você, quando Ele me chamou, o meu espírito conectou. Com o espírito do apóstolo. Ouça o que eu vou falar aqui agora. Um apóstolo estrutura o governo do céu na terra. Eu acabei de ver que eu quero ler para vocês. Um apóstolo estrutura o governo do céu na terra para que os portais do sobrenatural possam ser abertos para todos aqueles que estão conectados. É por isso que a vida é melhor para você agora. Está melhor agora, porque os portais estão abertos. Ouça, deixa eu falar isso para você. Os portais não estão só nessa igreja física aqui. Quando você vai para casa, os portais estão abertos com você. Sim, você entende o que eu estou falando? Quando você sai daqui, os portais estão no seu carro. Ele abriu os portais do sobrenatural, você os carrega com você. Por favor, uma água para mim. Os portais estão abertos. Por quê? Por causa do que o apóstolo fez. Eu estou conectado com o apóstolo. Oh, glória a Deus, eu estou conectado. Eu estou chegando num lugar que vocês vão ver. Conectado. Preste atenção agora. Para que todos que estão conectados corretamente possam entrar e se beneficiar nos portais do sobrenatural. Se beneficiar. Veja, você não faz sacrifícios de vir aqui numa quarta-feira à noite, e você sabe que o irmão Ronald falou no domingo que as pessoas não vêm para a igreja quando está chovendo. E está chovendo há 2 dias, você veio. Você é diferente. Você viu algo, você quer algo e suas vidas têm sido transformadas. Você não estaria aqui se suas vidas não tivessem sido transformadas. Você não estaria aqui se a sua vida não tivesse sido transformada. Eu gosto disso. Eu gosto da forma que a irmã Berta ora. Ela ora e fala: Ô Senhor, nós te agradecemos pelo apóstolo, o Senhor é um Deus bom. E você fez acontecer em Darrow. Ouça, ele poderia ter feito em qualquer outro lugar ao redor do mundo, mas ele fez acontecer em Darrow. Agora ouça, o pessoal da internet, não se sintam mal, me ouçam, não se sintam mal, me ouçam, porque vocês estão conectados. Darrow está em Nova York, Darrow está no Havaí, Darrow está em Ohio, Darrow está em Texas, Darrow está em Mississippi, onde quer que você esteja, está Darrow. Então dá tchau pra mim se você me ouviu, vocês estão em concordância comigo. Então, sabe, eu estou falando, eu queria estar lá na igreja, você está aqui. Glória a Deus. Ouça, e você pode obter as mesmas coisas que estamos obtendo aqui. Então, as nossas vidas têm sido transformadas. E isso nossas vidas estão consistentemente mudando para melhor. Eu não sou o mesmo homem que eu era 20 anos atrás. Ela está sentada ali e pergunta, ela é minha esposa. Eu não sou. Ela sabe que ela tem um marido melhor. Ela sabe que ela tem um marido melhor. E eu sei que eu tenho uma esposa melhor. Glória a Deus pelo apóstolo e glória a Deus. Agora, aqui está a próxima coisa. Por que a minha vida, por que minha vida foi transformada? Por causa da segunda coisa que vamos ver. Equipando o corpo de Cristo. Eu não li minhas anotações ainda. Para evangelizar o mundo. Então agora que minha vida é transformada, eu quero transformar a vida de outra pessoa. É por isso que nós temos o aplicativo de evangelismo, é tão importante. Ouça, é importante porque, ouça, esse é o primeiro amor de Deus. E você não precisa ter medo. Eu lembro uma vez, eu estava no Walmart, e eu estava andando por um dos corredores e vi esse homem, e falei, Senhor, você é nascido de novo? Eu não quero ouvir nada dessas coisas, sai daqui da minha frente. Assim, dessa forma. Então, eu de uma forma cortês, saí da frente deles, fui embora e eu pedi ao Senhor, abençoe ele, Senhor. Ele não sabe o que ele está fazendo, ele não faz ideia do que ele disse, ele não faz ideia do que foi oferecido a ele. Ele não sabe, esse é o resumo de tudo, ele não sabe. Um outro incidente que aconteceu, esse jovem rapaz, eu estava no Jardim do Apóstolo, o rapaz veio e ele veio para... Ele estava vendendo algo e eu perguntei a ele sobre ser nascido de novo, ele falou não. Ele disse que ele foi ensinado, que ele acredita que o universo cuida dele. Se você fizer isso, então o universo vai fazer aquilo acontecer por você. Então, eu não discuti com ele, porque eu
plantei uma semente, plantei a palavra. O aumento não é meu papel, é do Espírito Santo, o papel de fazer ele ficar salvo. Então, 2 dias depois, eu estava sentado na minha casa, tocou a campainha, eu abri a porta, pensa quem era? Esse jovem rapaz, ele falou, ô Senhor, eu tô tão feliz que eu vi o Senhor, eu não consegui parar de pensar no Senhor. Aquela oração que você me pediu para fazer, vamos orar ela agora. 2 dias depois. Você entende o que eu estou falando? É por isso que você não pode se sentir mal porque a pessoa disse não para você. Você entende o que eu estou falando? Por quê? Porque é Deus que faz acontecer. Porque é Deus e é apostólico isso. Ouça, Deus, por que isso é apostólico? Porque nós temos resultados. Há mais de 34 mil pessoas foram salvas. Glória a Deus. Mais de 34 mil pessoas nunca vão ver o inferno e se forem ensinados da forma correta, nunca vão viver o inferno aqui na Terra. Vocês estão me ouvindo? Ok, vamos ver. Abra sua Bíblia comigo, se você puder, em Salmos 89. Salmo 89. Porque, novamente, as nossas vidas foram transformadas pela palavra de Deus. Porque foi transformada através da palavra de Deus, nós somos equipados, nós temos dentro de nós para evangelizar o mundo. Nós viemos aqui todo domingo, toda quarta-feira. Sempre, não tem uma palavra pregada aqui onde não acontece uma impartição nas nossas vidas. E ouça, eu estou voltando para falar do apóstolo. Você quer testemunhar? Veja, peça ao Senhor. Eu quero essa ousadia do apóstolo, Senhor. O apóstolo é ousado? Sim. Ouça agora. Você tem o direito disso. Por quê? Porque você está conectado. Todas as coisas, ele consistentemente prega isso para nós. Todas as coisas que ele tem não pertencem a ele somente. Deus deu a ele essas coisas para nós. Então, por que eu sento aqui e não obtenho o que ele tem? Eu vou te falar o porquê daqui a pouco. É nisso que estamos indo. Preste atenção nisso agora. E a última parte dessa visão da igreja aqui é a casa dos vencedores da aliança. O Senhor falou, ouça, olha aquela palavra, vencedores da aliança. Vencedores da aliança. Ouça, e por quê? Por causa de quem nós estamos em aliança, essas palavras são sinônimos. Não tem como você estar numa aliança com Deus e não ser um vencedor. Você consegue ver isso? Então, veja, ele falou, não, você é um vencedor. Então, nós estamos na casa dos vencedores da aliança. Alguém pode falar, bem, mas irmão Larry, não parece que eu estou vencendo. Sim, você está vencendo. Eu vou provar para você. Onde estamos indo? Salmo 89. E eu não vou demorar muito aqui. Salmo 89, versículo 34. É Deus falando aqui. Veja, aqui é o porquê que eu sei que você é um vencedor. Deus disse, a minha aliança eu não quebrarei. Ouça, e nem alterarei a coisa que saiu dos meus lábios. Próximo versículo. Uma vez eu jurei pela minha santidade. Que eu não iria mentir para o irmão Ronald. Uma vez eu jurei pela minha santidade, eu não iria mentir para James, para Tiago. Uma vez eu jurei pela minha aliança, eu não iria mentir para Linda, porque Deus falou isso. E ouça, para nós descobrirmos, veja, Deus não pode mentir. Então a pergunta essa noite é, qual é o problema? Onde está o problema? Por que parece que eu não estou vencendo? Bom, se Deus não pode mentir e Ele não pode, Deus não mente,
Então não pode estar do lado de Deus. Precisa ser algo que estamos fazendo. Agora ouça, eu estou dizendo, não fique condenado. Simplesmente essa palavra chamada transformação. Uma vez que eu descubro o que está errado e faço a mudança, ouça, você ouviu antes, eu vi isso há um tempão atrás. É insano continuar fazendo as mesmas coisas de novo e de novo e de novo e ter expectativa de um resultado diferente, expectativa de mudança. Então, se não está funcionando, pare de ser muito cabeça dura, e às vezes as pessoas são muito cabeça duras para mudar. Eu te falo, eu conheço um ou dois, a pessoa continua fazendo a mesma coisa e fala, não, eu não vou mudar. Então pare de chorar. Se você não vai mudar, pare de me ligar, desliga o telefone. Eles não querem mudar, desliga o telefone, você pode fazer uma outra coisa. Vocês têm pessoas da família, eu sei que eles te ligam, desliga o telefone. Uma vez essa senhora me ligou e eu levantei, botei minha roupa, saí da minha casa, fui na casa dela, ela tinha um problema, eu falei, fui lá pegar minha Bíblia, ela falou, não, eu não quero essa Bíblia, não. Eu peguei, vou, tchau. Ela não quer a Bíblia, então é hora de eu voltar pro meu carro. Tudo que eu sei... Então vai assistir a Oprah, de repente ela te ajuda, porque eu não posso te ajudar se você não quer a Bíblia. Eu não posso te ajudar. Porque a palavra de Deus é a única coisa que traz transformação. A palavra é a única coisa que traz aumento. A palavra de Deus é a única coisa que tem resultados permanentes. A Oprah pode ter resultado temporário. As coisas que ela fala, de repente, dura até amanhã, na semana que vem acabou. Porque é mental, na esfera mental. Deus lida com o espírito. Ouça, não somente no espírito, mas Deus lida com a verdade. O apóstolo já nos ensinou que a verdade, ela passa por cima de todos os fatos, todo momento, sempre, todas as vezes. Então, preste atenção nisso. Deus disse, a minha aliança eu não a quebrarei. Nós estamos numa aliança de sangue, num relacionamento com Deus, por causa do que Jesus fez há mais de 12 mil anos atrás no Calvário. Então nós temos uma aliança com Deus. Agora preste atenção nisso agora. Eu tenho a definição de aliança. Ele diz, ouça isso agora. Ele diz, é um acordo entre duas pessoas que, a palavra novamente, que se beneficiam. É um acordo entre duas pessoas que se beneficiam. Lembre agora, família, com quem nós estamos em aliança? Nós somos vencedores. Preste atenção nisso agora, que beneficiam. Um acordo entre duas pessoas que se beneficiam. As duas pessoas mutuamente. Então, parece que Deus tem um benefício também. Mas Deus tem tudo. Mas preste atenção, eu vou te falar o que Deus quer. Parece que Deus também tem um benefício nisso. Como é que você vai beneficiar Deus? Eu vou te mostrar daqui a pouco. Veja, é um acordo que traz benefício para as duas partes mutuamente. Ouça agora, para uma causa maior. Preste atenção nisso agora. Veja Mateus 6, versículo 10. Qual é o benefício para Deus? Qual é o propósito de Deus entrar numa aliança comigo? Eu sou só um homem, ele é Deus. Por que Deus, irmã Berta, entraria num contrato do céu comigo, num acordo comigo? Eu vou te mostrar. Deus, ele é um Deus de propósito. Deus não simplesmente faz coisas só por estarem fazendo. Deus é um Deus de propósito. Ouça. Deus, você não está aqui por acidente. Você não nasceu por acidente. Não importa como você chegou aqui na Terra. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Ouça. E vem junto com vencer. Pergunta, Deus pode perder? Se alguém disse sim, vamos colocar você para fora daqui. Deus pode perder? Nós estamos na família dele, nós somos seus filhos. Então, se o meu pai está vencendo, por quê? Aqui é o motivo.
Preste atenção nisso agora. Está no meu DNA, está na minha natureza vencer. Eu estou à frente de mim mesmo um pouco, mas preste atenção. Por quê? A imagem dele, a semelhança, de acordo com a semelhança dele. Então, está no nosso DNA vencer. Mas por que eu não estou vencendo? Está no nosso DNA. Então, onde está o problema aqui? O problema não está com Deus, porque acabamos de descobrir que Deus não pode mentir. Um versículo que vamos ver daqui a pouco diz que é impossível para Deus mentir. Uau, é impossível. Então, sabe, se esse é o caso, se assim é, que pessoa maravilhosa para estarmos num contrato ou numa aliança. Preste atenção nisso agora. Eu falei para você abrir onde? Marcos? Mateus. Mateus. Eu falei Mateus ou Marcos? Mateus, capítulo 6, versículo 10. O apóstolo, eu estou igual ao apóstolo, me agarrar à minha Bíblia física, de papel. Por quê? Por que que eu falo tudo que o apóstolo fala e faço tudo que o apóstolo faz? Evidência. Evidência. Ele tem resultados. E sabe, eu descobri que se eu fizer as mesmas coisas que ele está fazendo, eu preciso ter os mesmos resultados. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Veja, o que ele faz pelo apóstolo, o apóstolo prega isso pra gente o tempo todo. Ele fala o tempo todo, não é só para aqui em cima no púlpito. Ele diz, não, vocês têm poder. Vocês falam com suas próprias montanhas. Vocês sempre precisam de um pregador. Não, você fala com seu dinheiro. O apóstolo não pode ir para casa com a gente. O diabo aparecer 2 horas da manhã na sua casa, você não pode ligar para o apóstolo. Tira ele da sua casa. Veja, eu estou à frente de mim mesmo um pouco. Ele não pode entrar na sua casa, preste atenção. Porque é a casa dos vencedores da aliança. Agora, essa não é a única casa dos vencedores da aliança. A sua casa é a casa, uma casa de vencedores da aliança. Então, se algo surgir na sua casa que não parece que é com a aliança, ou endereço errado. Não, você está na casa errada. Um vencedor de aliança mora aqui. Então, não simplesmente deixe isso aqui na igreja. Leve para sua casa com você. Porque é ali que ele está surgindo lá. Ele está com medo de vir aqui. Ele tem medo de vir aqui. Ele tem medo de vir aqui. Sabe? E você sabe, quando nós estamos juntos, ele não consegue fazer nada. Mas quando ele tenta, quando nós separamos, cada um vai para o seu caminho. Ah, ela não está na casa agora eu peguei ela. Eu vou pegar, não, endereço errado. Essa é a casa dos vencedores da aliança. E eu tenho alguém que está nas minhas costas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles me garantem. Então, ouça, quando a sua campainha tocar, as pessoas têm que ver Jesus. As pessoas têm que ver Jesus abrindo aquela porta. Ele sabia. Um vencedor da aliança tem que abrir aquela porta. E um outro segredo. O diabo tem medo de você. Quando tocar a campainha na porta, foi o diabo, não as pessoas. O diabo tem medo de você. Qual é o propósito do benefício? Qual é o propósito de Deus entrar numa aliança comigo? Por quê? É por isso aqui. Ele diz: seu reino venha. Seu reino venha. Ouça, sua vontade seja feita na terra. Deus está em aliança conosco porque Ele quer que o reino dele manifeste e seja visto na terra em nós. Esse é o propósito disso. É por isso que Ele enviou o Filho dele, Jesus. Ouça, Jesus nos trouxe de volta para o plano original de Deus. Lembre, Adão, lá em Gênesis capítulo 1, lembra de Adão e Eva? E ele quebrou a aliança porque Deus falou para ele fazer uma coisa. Veja, a única forma que uma aliança pode ser violada é quando uma das partes não faz o que é suposto fazer. Então, significa que se eu não estou fazendo o que eu sou suposto fazer, João, então Deus não tem obrigação.
Ele não tem obrigação, ele não é obrigado a fazer. E ouça, e o diabo fala, você não consegue fazer isso? Porque não é o que a sua palavra fala. Como que você pode fazer isso está fora da sua palavra? Veja, então a única forma que uma aliança pode ser violada é quando uma das partes não está fazendo o que ele ou ela concordou em fazer. Isso é o que aconteceu com Adão e Eva. Então Deus falou, ok, ouça, Deus sempre tem um plano. Você não pode vencer Deus. Deus falou, vou garantir, tem outra coisa. Você não pode derrotar. Satanás tentou, a primeira coisa que ele fez foi, ele tentou tentar eles. Primeira coisa que ele fez, Deus falou, vai lá, pode tentar eles. Você não vai pegar esse segundo Adão. Você pensa que Deus nos ama? Me ouça, pessoas, me ouça. Deus nos ama tanto, eu nem tenho a palavra para usar. Deus se importa tanto conosco e eu vou te mostrar. Eu continuo falando isso, mas eu vou te mostrar essa noite. Olha isso aqui, Gênesis capítulo 1. Por que isso? Você sabe o versículo? Versículo 26. Você conhece. Você tem que meditar nisso de novo e de novo e de novo. Porque essa carne tenta falar com você, a sua carne tenta dizer que você não vai conseguir vencer, sua carne fala que você não é nada, você fica assistindo aquela porcaria de programa na TV falando com você o tempo todo, falando que você não vale nada. Não. Preste atenção nisso. Gênesis 1, 26 diz. Preste atenção. E Deus disse. Quem disse? Deus. Deus pode mentir? Ok, então nós estamos bem aqui. Vamos fazer o homem. Façamos o homem a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Eu tiro uma foto de mim mesmo. Parece exatamente comigo. Uau! Veja, Deus usou essas palavras para a gente poder entender. Veja, na nossa imagem, não só a nossa imagem, mas eu dei a ele o meu caráter também. Eu dei àquele homem o meu caráter. Então eu pareço com Deus e eu tenho o caráter de Deus. Uau! Eu pareço com Deus, irmão Ledu, e eu tenho o caráter dele. Uau! O que é Deus? Quem é Deus? Deus é amor. Ouça. O que o amor não pode fazer? O amor não pode falhar. Eu sou um vencedor. Eu estou em aliança com Deus. É por isso que eu sou um vencedor. Então, tudo que você estiver passando essa noite é temporário. Ouça, está mentindo para você a situação. Está tentando fazer com que você fique com essa atitude de perder. Não, essa situação está mentindo. Não repita a situação. Fale com a situação. É temporário. As escrituras falam que é uma coisa temporária. Então, não diga, não repita. Porque eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus não pode perder. Você é filho dele? Então, nós estamos passando por alguma coisa, é temporário. O apóstolo fala assim o tempo todo. E se você cometer um erro, confesse? O que significa confessar? Senhor, me perdoa. Oh, Senhor, eu tive um momento na carne, eu me arrependo, Senhor. Simplesmente arrependa-se, volte para ficar certinho com Deus. Deus colocou tudo de uma forma, Ele preparou de tal forma que nós não temos como... Qual é a palavra? Não temos como nós romper o contrato. O diabo tenta fazer a gente cometer alguma coisa e Deus fala, se você cometeu erro, volta rápido pro contrato. Deus fala, vai lá, confessa, se arrepende. Porque Ele não quer que você rompa o contrato. Porque Satanás vai tentar fazer você comete um erro, o Satanás quer colocar você numa consciência de pecado, uma consciência de condenação. Ah, eu cometi erro. Quem nunca pecou? Quem que você está aqui se nunca pecou? Vem cá então, Jesus, levanta. Quem aqui nunca errou? Então agora, nós somos criados à imagem de Deus, de acordo com a semelhança dele. Então, e o benefício é Deus. Ele criou o homem, Deus queria alguém para passar tempo com ele, para ter comunhão. É tudo que ele quer, ele queria alguém para conversar. É por isso que ele nos criou a imagem e semelhança dele. Por quê? Para que nós pudéssemos conversar com ele. Deus nos colocou numa situação onde nós não conseguimos entender. Ele entende a nossa linguagem.
Ele nos colocou numa situação onde nós conseguimos entender a linguagem dele, ele consegue nos entender a nossa linguagem. Ele só queria ter alguém para passar tempo com ele. É tudo que Deus está buscando em nós. Isso não é complicado. Não é. Nós fazemos as coisas complicadas. Deus, um pai que só quer filhos para passar tempo com eles. Ouça, você gosta de passar tempo com seus filhos? Oh, meu Deus, eu amo isso. Eles falam que eu mimo as minhas filhas, sim, elas são mimadas. Mimadas pro bem. Elas são mimadas pro bom, pro bem. Minha neta, Gia, ela ama o vovozinho dela. Ela ama o vovô. Nós vamos para a loja, nós temos a cesta. A vovó fala, não, bota de volta, bota de volta. O vovô fala, não, bota tudo na cesta, vai botar na cesta. Ele enche a cesta. Ela ama o vovô, porque eu amo ela. Oh, eu sou um homem abençoado. Então, sabe, se eu faço isso pelos meus, quanto mais, pense nisso. Então, o que quer que você esteja passando agora é temporário, porque você é um vencedor da aliança. Ouça, você está na igreja certa, ao redor das pessoas certas, cercado pelas pessoas certas, com um apóstolo certo e um pai que é amoroso. Se isso parece uma forma para vencer, bem, fale comigo aqui. Isso não parece que estamos vencendo? Então, ouça, o que quer que você esteja lidando agora, acalme-se. Acalme-se. Vá para casa, ande pela casa essa noite e fale, não, essa é uma casa de um vencedor da aliança. O vencedor da aliança mora aqui. Vamos continuar. É um acordo feito entre duas pessoas que beneficia os dois. Deus é um Deus de benefícios. Os dois são beneficiados mutuamente por uma causa. Ouça. Tem um certo estilo de vida que Deus planeja e tem expectativa que seus filhos vivam aqui na Terra. Ele nos fez a imagem dele, tem um certo estilo de vida que Deus tem expectativa que nós vivamos. Por quê? Porque você está em concordância com ele, num contrato com ele. Ouça, Deus nos deu todas essas promessas na Bíblia e ele nos colocou numa aliança com ele para termos direito ao que ele colocou na Bíblia. Ele falou, use o que eu fiz, eu vou deixar eles verem tudo que eu tenho para eles, eu vou deixar eles entrarem num acordo comigo para eles terem direito a tudo que eu tenho de promessa. O apóstolo falou outra coisa, falou uma coisa que me mexeu por dentro. Foi na quarta-feira passada, ele falou algo que me mexeu por dentro, ele disse isso. Quão poderosa a aliança é. Ele disse. Uma aliança, ela é maior do que uma promessa. Ouça, sabe, às vezes o apóstolo fala algumas coisas, ou Deus fala algumas coisas através do apóstolo, e tudo está indo bem, mas às vezes ele fala algo, é como, quase que, quando eu ouvi aquilo, eu estava como se eu estivesse num estádio com um alto-falante falando comigo, aquele negócio entrou em mim. O que foi aquilo? Foi a minha resposta para algo que eu estava lidando. Então veja, mas o que essas palavras falaram tiraram o peso de mim. Tudo que agora eu faço, eu descanso, eu tenho uma aliança com Deus, eu não posso perder. Veja, tirou todo o estresse de mim. Os cristãos se estressam. Não precisa responder, eu sei. Eu sei, não precisa responder. Eu sei disso, eu sei que você está em fé, glória a Deus. Mas sim, nós temos, o estresse tenta te controlar, mas as coisas derreteram, foi embora. Não, agora não é a promessa, é a aliança. Eu estou em aliança com um homem, e você vai pesquisar depois. Eu estou numa aliança com uma pessoa que não pode mentir. Então veja, uma aliança é diferente de um contrato. Sabe? Como os homens têm contrato, você assina o contrato. Por que você pensa? Ouça, por que você pensa que nós temos advogados? Por que nós precisamos de advogados? Por quê? Porque os homens mentem, as pessoas mentem. Eu estou te falando, se as pessoas não mentissem, os advogados estariam sem emprego. Eles estariam pobres. O único motivo que precisamos de advogado é que as pessoas mentem. Eles não fazem o que disseram que iriam fazer. Agora nós precisamos ir para tribunal, para corte, para poder resolver aquilo. Mas Deus não pode mentir.
Pegue isso. Deus não pode mentir. Então ouça. O que quer que você encontra, o que quer que você precise encontrar a palavra de Deus naquilo na Bíblia, ele não tem como mentir. Jesus assinou, selou e entregou pela aliança do sangue. Jesus fez. Três das coisas mais poderosas na sua vida, que essa aliança selada está consumado. 2 palavras em português. Está consumado. Uau, é muito bom, eu amo isso. Ele disse, está consumado. Você precisa acreditar nisso. Está consumado. Com o que você está lidando essa noite? Está consumado. Encontre o que Deus fala acerca disso. Deus não pode mentir. É impossível para Deus mentir. Você me entende? É impossível. Veja, Deus nos ama. Um dos meus versículos favoritos, onde está? É o meu versículo favorito e eu não sei onde está. Ok, tudo bem. Ok. Eu anotei. Está em Salmo. Quem é o homem? Pense nisso agora. Pense sobre você. O que é o homem? Para que Deus pense muito nele. Pense tanto nele. Oh, meu Deus. Quem é o homem? Para que Deus possa ter aliança comigo. Quem é o homem? Para que Deus pense tanto nele. Uau. Uau. Deus me ama, rapaz. Ai, Deus me ama. E Ele pensa muito em mim. Deus me amou tanto para mim, suficiente para me mandar o Filho dele, Jesus, para me colocar de volta no lugar original que Ele sempre quis que eu estivesse. Quem é o homem para que Deus pensasse tanto em mim? Que agora eu estou na mente de Deus 24 horas por dia. 24 horas por dia. Quem é o homem? Para que Deus pense tanto nele. Ele me ama tanto, ou se Ele me deu os 5 dons ministeriais, Ele me deu o apóstolo, o profeta, me deu o evangelista, me deu o mestre, me deu o pastor. Por quê? Para me trazer de volta para o plano original dele. Quem é o homem para que Deus pense tanto nele assim? Ouça, você pode falar o que você quiser, mas eu sou especial para Deus. Eu sou especial para Deus. Eu sou a maçã dos olhos de Deus. Você pode falar o que você quiser, menina dos olhos de Deus. Deus me ama tanto. Quem é o homem para que Deus pense tanto nele? Ouça agora. Você sabe que às vezes nós tentamos separar, nós estamos aqui, oh não, e Deus está lá, não. Sabe? Eu estou na mente de Deus. Em Gonzales, Louisiana. Todas as pessoas ao redor do mundo, Deus está sempre olhando para mim. De todas as pessoas no mundo inteiro, Ele está sempre olhando para mim. Você pode falar o que você quiser. Deus está sempre. Ouça, quando eu estou no meu carro, Deus está lá comigo. Ele envia os anjos dos dois lados. Ele é o meu rapaz lá, meu menino. Mantém o carro dele reto. É o meu menino lá no carro. E eu tenho é o que eu tenho expectativa dele fazer. Pais cuidam bem dos filhos. Eu tenho expectativa dele fazer isso. Eu sou um vencedor. Eu estou em aliança com Deus. E Deus fala para mim que Ele não pode mentir. Vamos continuar. Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Estou quase acabando. Versículo 6. Todo mundo fala, obrigado, Senhor, por Jesus. Ele diz, mas agora ele obteve um ministério mais excelente, através de quanto também, falando de Jesus, ele é o mediador de uma aliança melhor, que foi estabelecida em cima de melhores promessas. Você vê,
Glória a Deus pela graça. Promessas melhores. Deus nos trouxe de volta para o plano original dele, com promessas melhores. Então, muitas coisas que eles passaram debaixo da velha aliança, nós não precisamos passar. Esse é o tanto que nosso Pai nos ama. Ele nos ama nesse nível de tanto. Mais um versículo. Em Números. Você conhece esse versículo, capítulo 23. Eu só quero que você saia daqui com a confiança, porque às vezes parece que as coisas não estão acontecendo, às vezes parece, não, mas você pode de repente se perguntar, se questionar, Deus não pensa em mim? Às vezes você pensa, onde é que está Deus nessa situação? Eu sei o que Ele falou, mas Ele está falando a verdade? Sim, Ele está. Eu sei que já tem passado 5 anos, 10 anos, eu tô fazendo tudo o que eu sei fazer. Eu tô dizimando, eu tô amando Deus. Onde está o problema? Oh, meu Deus. Onde está o problema? E eu vou dizer como o meu... É o homem no espelho. É o homem no espelho. Não é em Deus o problema, é o homem no espelho. Quando você estiver se sentindo assim, vai e se olha no espelho e fala, ok. Amém, amém. Vocês sabem disso. Números 23, versículo 19. Eu estou provando apenas aqui o caso de Deus, como se eu tivesse que provar o caso de Deus. Aqui Ele quer te falar, como eu quero te falar, como representativo dele, quem Ele é. Confie no Senhor com todo o seu coração. Aqui está o problema. Não se apoie no seu próprio entendimento. Problema. E reconheça Ele. Ouça, em alguns dos seus caminhos? Não, em todos os seus caminhos. Então, as minhas ideias não estão funcionando, provavelmente. Então, é por isso que eu ainda estou aqui, nesses 3 anos, nessa mesma situação. Por que Deus iria me falar? Ouça, preste atenção. Por que Deus me falaria para confiar nele se ele não tivesse a habilidade, se eu não houvesse em mim a habilidade de confiar nele? Como eu posso confiar nele? Criado à imagem dele, eu tenho o DNA dele. Eu penso como Deus pensa. Eu sou criado à imagem dele. Eu tenho o caráter de Deus. Então eu penso o que Deus pensa. Então eu posso confiar nele. Então ele diz, Deus não é um homem para que ele possa mentir, nem filho do homem. Por quê? Os homens mentem. Por isso que precisamos de advogados, porque os homens mentem. Não precisaria. O único motivo que precisamos de advogado é porque os homens mentem. O único motivo que você precisa de advogado é que os homens mentem. Se os homens não mentissem, os advogados estariam trabalhando lá no Walmart. Estou falando a verdade. Nada de errado com o Walmart. Mas um advogado em Walmart, não tem nada de errado com o Walmart, é um trabalho. Mas a diferença de salário que eu estou falando, é isso que eu quero dizer. Agora, e nem para que se possa se arrepender. Agora ouve, aqui está Deus. Ele não disse... Deus disse algo. Falou algumas coisas. O sol não nasce toda manhã? Sim. Ele não se põe toda noite? Não está de noite agora? Quem disse isso? Quem disse isso? Houve muitas coisas que às vezes nem percebemos, não valorizamos muito, mas se você observar, Deus está falando conosco durante o dia todo. Coisas que nós não valorizamos tanto. Não, isso é suposto acontecer, não. Se o sol não nasceu essa manhã, foi Deus que falou isso. O sol não se pôs nessa tardinha, foi Deus que falou isso. E nenhum 10 demônios no inferno não podem parar o que Deus falou, não podem impedir o sol. Não podem impedir o sol. Eles tentam fazer algumas coisas, falando de furacão. Deus cobre tudo. Sabe que ele é o Deus, o diabo é o Deus do sistema desse mundo, mas a terra é do Senhor e a plenitude dela é do Senhor. O diabo é só o Deus do sistema desse mundo, mas as coisas surgem, mas nosso Deus nos protege. Ele vem nos protege, ele vem para próximo de nós. Deus não vai deixar Satanás nos derrotar ou ser maior do que nós. Ninguém é maior do que Deus. E ele é
Eu posso falar, ele é o meu parceiro de aliança. Nós temos um relacionamento. Pai, filho e parceria, relacionamento. Então, todo o tempo eu estou ganhando, vencendo. Vá para casa com isso essa noite. Vá para casa e fale para aquele problema. Sai dessa casa de um vencedor da aliança. Você está na casa errada, sai daqui. Veja, o apóstolo sempre fala isso. Você precisa aplicar a sua fé. Você faz isso através da fé. Porque nós temos a verdade. E a verdade é maior do que qualquer fato. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Você tem Jesus? Então você tem a verdade. Glória a Deus, certo? É isso mesmo, glória a Deus. Ele disse isso. Deus não é um homem para que ele possa mentir, nem filho do homem para que ele possa se arrepender. Ele não disse, e ele não fará. Ele não falou, e ele não fará acontecer. Então aqui está a palavra, temporário. O que você está passando é simplesmente temporário. Agora, rapidamente, vamos olhar o caráter de Deus. Mais um versículo, mais uma vez. Em Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Vamos olhar para o homem que estava numa aliança com Deus, Abraão. Deus teve uma aliança, tinha uma aliança com Abraão. Hebreus, capítulo 6, versículo... Versículo 13. Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele não pôde jurar por ninguém, por nenhum maior do que ele. Ele jurou por ele mesmo. Você sabe? Pensa que Deus tem um bom nome? Ele não pôde jurar por ninguém maior do que ele. Então Deus disse, não tem ninguém maior do que Deus. Então ele jurou por ele mesmo. Então eu estou tentando te mostrar onde é que você consegue perder nisso. Ele tem tudo coberto para nós, tudo garantido. Ele jurou por ele mesmo. Uau, eu não preciso de ninguém mais. Eu sou Deus. Ninguém maior do que eu. Então Deus disse, eu vou fazer por você e eu juro por mim mesmo. Uau, uau, vai ter oração boa essa noite. Oh, meu Deus, Deus disse, eu vou fazer isso por você e eu juro por mim mesmo. Uau. Irmão, eu vou te falar, ouve, isso é dar uma injeção de fé, coloca a sua fé para um outro nível agora, porque eu vou jurar por mim mesmo. Então presta atenção agora, ele diz, dizendo, certamente com bênção eu te abençoarei, com multiplicação multiplicarei você. Então depois que ele pacientemente aguentou, ele obteve a promessa. Ele disse, porque um homem verdadeiramente jura por alguém que é maior, um juramento de confirmação, para confirmação. Para ele é o fim de toda briga. Quando Deus, mais abundantemente, com disposição, nos mostrou os herdeiros da salvação, a imutabilidade do seu conselho, confirmou através de um juramento, para que através de duas coisas imutáveis, no qual é impossível para Deus. O que essa palavra impossível significa? Impossível. É impossível, era impossível para Deus mentir. Então, se você encontrar na palavra dele, isso vai surgir na sua casa, vai surgir no seu corpo, vai surgir na sua conta bancária, vai surgir nos seus filhos. Se eu conseguir encontrar na palavra de Deus, porque é impossível para Deus mentir. Ele não disse, ele não fará acontecer? Aleluia. Para que nós possamos ter uma forte consolação na esperança que ele colocou diante de nós. Deixa eu ler esse mesmo versículo na versão mensagem. Ele diz, quando Deus fez a promessa dele para Abraão,
ele garantiu até o fim, colocando sua própria reputação em linha. Ele disse, eu prometo que eu te abençoarei com todas as coisas que eu tenho, com bênçãos e bênçãos e bênçãos. Agora aqui está o que eu quero que você veja. Abraão ficou firme lá, se segurou. Veja lá, Abraão ficou firme. E quando ele ficou firme, o que aconteceu? Abraão não agiu como se Deus não fosse fazer o que ele havia falado para ele. Ah, é porque é terça-feira e ele falou na sexta-feira, não aconteceu ainda? Não. Deus disse em novembro, agora é janeiro, e você fica assim. Você não estou entendendo. Talvez Deus não queira que eu tenha tudo isso. A Bíblia fala que Abraão, ele ficou firme. E Deus e obteve tudo, todas as coisas que foram prometidas a ele. Uau! Mas ele precisou qualificar. O que ele fez? Ele ficou firme. Ouça. Fique firme com os desafios. Em meio aos desafios. Onde parece que nem Deus, nos dias que parece que Deus não está movendo. Você sabe do que eu estou falando. Aqueles dias que parecem que Deus nem está naqueles dias. Fique firme, ele ficou firme. Abraão ficou firme. Quando todo mundo estiver falando sobre você, você vai para aquela igreja, cadê suas evidências? Encontrou aquele homem, cadê? Ele ficou firme. Porque Deus disse. E Deus não pode mentir. É impossível para Deus mentir. Então ele ficou firme. Abraão falou, eu vou para o túmulo com isso. Deus falou, eu vou para o túmulo com isso. Eu não vou mudar minha mente. Eu vou para o túmulo com isso. Eu vou ficar firme nisso. Ele diz, quando as pessoas fazem promessas, elas garantem através de apelo à autoridade de alguém que está acima delas. Que se houver qualquer pergunta, a outra parte maior vai garantir. Porque Deus quis garantir suas promessas, Ele deu para a palavra dEle uma garantia, rocha sólida. Deus não pode quebrar a palavra dEle. Para que você está querendo essa noite? Aí está a sua resposta. Pelo que você está crendo em Deus para essa noite? Essa é a sua resposta. E porque a palavra dele não pode mudar, a promessa da mesma forma é imutável. Romanos capítulo 4, rapidamente. Então, ouça, duas coisas. Deus, dá para depender dele e Deus é confiável. Dá para depender de Deus. Ele é uma pessoa na qual você pode depender. E ele é fiel, ele é confiável. Eu confio nele com a minha vida. Nós já fizemos isso, porque sabe que Deus amou o mundo de tal forma que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ouça, se eu posso crer em Deus para o céu, por que eu não posso crer em Deus pela saúde? Eu vou para o céu, eu vou para o céu. Por que eu vou para o céu? Porque Deus disse isso. Ele disse, se eu crer no meu coração e confessar com a minha boca, eu sou nascido de novo, vou para o céu. É o mesmo Deus que disse, pelas pisaduras dele. Presta atenção nisso agora. Esse é o mesmo Deus que falou, dinheiro venha. É o mesmo Deus que disse, eu nunca mais serei pobre, nenhum dia na minha vida. É o mesmo Deus que disse, o dinheiro simplesmente continua vindo. É o mesmo Deus que disse que você vai para o céu. Se você consegue crer para o céu, dinheiro venha. Você só precisa qualificar. Não desista, não falhe. Faça o que ele te manda fazer para fazer com que o dinheiro venha. Não tem como eu falhar, porque eu não venho automático. Mas ele vai me falar para fazer algo que eu sei que é bom, porque Deus não pode mentir quando ele manda eu fazer. Eu sei que é a coisa certa a fazer. Tem uma causa e um efeito. Deus sabe que se eu causar isso acontecer, fizer com que isso aconteça, aquela outra coisa vai acontecer. Rapidamente, Romanos capítulo 4.
Romanos capítulo 4. Versículo 17. É o que acabamos de ler, Abraão, que ficou firme. Ele falou para ele que como está escrito, eu fiz de você o pai de muitas nações, diante do qual que creu, até Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Próximo versículo. E contra a esperança, ele creu na esperança, para que ele pudesse ser o pai de muitas nações. Deus falou isso para ele, de acordo com aquilo que foi falado. Assim será a sua descendência. Ele ficou firme, continua indo. E não fraquejando na fé, ele não considerou seu próprio corpo agora como morto. Quando ele tinha quase 100 anos de idade, nem a sequidão do útero de Sara no natural, impossível. Mas o que aconteceu? Deus disse verdade em cima de fatos. A verdade por cima dos fatos. Nunca havia visto isso antes. Veja algumas coisas que Deus, não importa se ninguém nunca viu antes, não importa se ninguém na sua família foi nesse lugar. Deus disse. Nunca importa se ninguém da sua família passou por isso ou não. Ele ficou firme, ele não titubeou diante da promessa de Deus através de incredulidade, mas ficou forte na fé, dando glória a Deus. Reconheça quem Deus é. Ouça. Ouça. As coisas não manifestaram ainda. Pai, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te agradeço. Nada apareceu ainda na manifestação. Tudo que você tem é a verdade, que é maior do que a manifestação. A verdade é maior do que a manifestação, porque a verdade nunca falha. A manifestação vem, a manifestação vai, mas a verdade sempre está aqui. Oh, meu Deus, você ouviu isso? A manifestação vem e vai, mas a verdade está sempre lá. A palavra de Deus está sempre lá. Ele nos ensina. As coisas vêm. Glória a Deus que a verdade nunca. Se eu tenho a verdade, eu posso obter o que eu quiser. Eu disse, se eu tiver a verdade, eu posso ter e obter qualquer coisa que eu queira. Próximo versículo. Estando completamente persuadido de que o que ele havia prometido, ele era capaz também de fazer acontecer, realizar. Porque eu estou em aliança com Deus. Estou em aliança com Deus. Eu descobri que Deus não pode mentir. E se Deus disse, eu creio e isso está resolvido. Eu estou numa aliança com Deus para o resto da minha vida. Não importa o que surja. Não importa o que apareça. Sim, você vai passar pela situação. Algumas coisas. Vai passar por algumas coisas. Porque o diabo fica com raiva. Tá ok, ele está com raiva. Diabo, você não vai poder fazer nada a respeito dessa situação. Toma sua aspirina que você não pode fazer nada a respeito dessa situação. Essa atitude que você precisa ter. Que ainda que eu fale, ande pelo vale da sombra da morte, não estacione no vale. Não estacione e chore. Passe pelo vale. Ouça. Por que você passa? Aprenda a lição. O passar é para aprender a lição. Porque você vai obter mais ainda depois. Você vai... Continue, passa pela situação, aprenda a lição. Às vezes Deus deixa a gente passar por algumas coisas para aprender a lição. Sabe? Como o apóstolo sempre nos ensina. Passe por isso, porque ele está tentando fazer você chegar em algum lugar. Ele está tentando fazer nós chegarmos em algum lugar. Por quê? Ouça, porque seu reino venha, sua vontade seja feita. Então, para que ele possa mostrar sua vontade, a vontade de Deus, que Deus está vivo, Deus é real. As pessoas vão te perguntar, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aquele rapaz bateu na minha porta. Eu tinha orado para ele, ele falou, vamos orar aquela oração. Ele ouviu algo, ele viu algo e ouviu algo. Ele ouviu algo e ele viu algo. Vamos orar aquela oração. 2 dias depois. Ouça. Ele falou para mim, eu não pude tirar você da minha mente. Ouve. Ele lembrou o meu nome. Senhor Larry. Eu nem lembrava o nome dele, mas ele não esqueceu meu nome. Ele não pode esquecer meu nome. Ele falou, Senhor Larry, vamos orar aquela oração que você me perguntou no outro dia.
Coloque sua cabeça para baixo. Vamos lá, filho. Vamos orar. Nós representamos Deus. Por que nós estamos aqui? Por que nós vimos aqui todo o tempo? Quando o apóstolo fica de pé aqui, quem você vê? Eu preciso de uma resposta. Quando o apóstolo está de pé aqui, você vê Deus. Uau! Você vê Deus. Você chega na presença do apóstolo, quase que você treme um pouco. Uai, por quê? Porque é tempo que ele passa com Deus. Dentro, como a irmã Shona pregou, o lado de dentro dele vem para fora. Você chega no lugar, os pecadores ficam nervosos. O que está acontecendo aqui? Porque nós representamos Deus. Esse é o propósito todo da aliança. Seu reino venha, sua vontade seja feita na terra, assim como é no céu. Nós temos que trazer dias de céu na terra. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém.